Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Que alegria poder estar aqui esta noite com os amados irmãos, né? Já vi ali alguns rostos conhecidos. Deus abençoe em nome de Jesus. O pastor desta igreja, o pastor Diogo da Graça. Pastor, muito obrigado pela honra do convite. Que Deus continue lhe prosperando. Tudo que o Senhor colocar a mão, Deus abençoe. Trago também a paz do Senhor e o abraço do pastor Joanã, o qual respeita e admira muito o Senhor. Como também estendo os meus agradecimentos ao corpo de obreiros que está na minha retaguarda. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Livro de... tá bom. Livro de Isaías, capítulo de número 6. Livro de Isaías, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 1. Estou vendo alguns irmãos procurando. Isaías, capítulo 6, versículo de número 1, diz a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é muito conhecido nosso. Isaías, capítulo de número 6. Daqui a uns 15 minutos, pode soltar. É porque, irmãos, assim, fundo musical e às vezes um pouco de barulho, às vezes me atrapalha no meu raciocínio, eu me perco todo. Então, a gente começa sem nada, daqui a pouco o irmão coloca. Queridos irmãos, Isaías, capítulo de número 6, é o capítulo que nós talvez mais conhecemos do livro de Isaías, porque é uma experiência pessoal que o profeta tem. Essa experiência pessoal que o profeta tem é uma visão. E nesta visão, ele é chamado por Deus para exercer um ministério ainda mais profundo no poder de Deus. Isaías, ele já profetiza, capítulo de número 1, capítulo de número 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Se a gente for parar para observar, Isaías, ele já profetiza. Isaías, capítulo 6, é onde Deus vai aprofundar com o profeta aquilo que Deus tem para a vida dele. Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, aquele que mais profetizou a respeito do nascimento, do ministério, da morte e da glória de Jesus Cristo de Nazaré. Isaías, ele no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, ele tem uma profecia, e a profecia de Isaías nós conhecemos como a profecia do ai de vós,
que praticam a iniquidade. Ai de vós, nação pecadora. Ai de vós que andam distantes do caminho do Senhor. Mas quando Isaías, no capítulo 6, ele vê a glória de Deus, ele para de dizer ai de vós e ele diz ai de mim, porque vou perecendo. A glória de Deus, ela tem esse poder e essa condição de revelar a verdadeira natureza nossa. Uma pessoa que é cheia de Deus e ela também é cheia de si, não é bíblico. Porque quanto mais cheio de Deus nós estamos, mais nós vemos a nossa condição diante do Senhor. Tem muita gente que muda um pouco e acha que por ser cheio de Deus, dar a ele ou dar a ela a autonomia de ser também cheio de si. Tem muita gente que não é nada e é humilde. E depois que Deus começa a dar, a humildade some. Só que Isaías olha e diz: agora eu não digo mais ai de vós, agora eu digo ai de mim, porque a glória de Deus revela quem eu sou. Quando Isaías está contando isso para a gente, ele está revelando que ele teve uma experiência pessoal. O que é uma experiência pessoal? É uma experiência vivida entre Deus e a pessoa, entre a pessoa e Deus. Deus, ele tem essa forma de chamar. Deus, ele tem várias formas, mas essa forma de chamar através de experiência pessoal é uma das que mais Deus vai usar durante toda a narrativa bíblica. Se a gente parar para observar, você vai lembrar que Deus chamou Abraão. E como é que Deus chama Abraão? Através de uma experiência pessoal. O Senhor vai dizer: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se alguém tivesse ali, não ia ouvir nada, mas Abraão ouviu, porque foi uma experiência entre Deus e Abraão, entre Abraão e Deus. Moisés, ele está pastoreando ovelhas, de repente vê uma sarça que arde e não se consome, e daquela sarça uma voz dizendo: não te achegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. É uma experiência pessoal entre Deus e Moisés, entre Moisés e Deus. Deus, ele vai chamar também a Gideão, e quando Deus chama Gideão, ele envia um anjo que se assenta debaixo do pé de carvalho e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo, o Senhor te dará os midianitas em tuas mãos como se fosse um só homem. É Deus e Gideão, é Gideão e Deus. Samuel está deitado, prestes a dormir, e ele vê alguém chamar ele: Samuel, Samuel. O profeta Eli dormia também, mas não percebeu nada. Era o que isso? Uma experiência pessoal entre Deus e Samuel, entre Samuel e Deus. Jeremias, o que é que tu vê? Vejo, Senhor, uma vara de amendoeira. Vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Quando Deus, ele vai chamar o apóstolo Paulo, que ele está perseguindo os crentes no caminho de Damasco, os homens que estão à volta de Paulo até percebem, e Paulo vai dizer que uma luz resplandeceu diante dele, de sorte que ele caiu com o rosto em terra, e é Paulo quem vai contar. E daquela luz uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deus, ele vai repetir essa maneira de chamar grandes homens durante toda a Bíblia Sagrada. Se a gente parasse aqui para poder abrir um precedente para os irmãos falarem, com certeza aqui alguém vai dizer: eu também já tive uma experiência pessoal. Se a gente parar para abrir um precedente, alguém vai dizer: eu também já vi Deus se revelar para mim, porque essa é a forma que Deus se revela. Claro que as revelações hoje pessoais, as experiências pessoais não têm mais o mesmo peso das bíblicas, das canônicas, não serve para nós de base. A base é a Bíblia, mas essas experiências pessoais, elas continuam acontecendo em nossos dias.
Deus ainda envia anjo para falar com o seu povo. Deus ainda arrebata crente para poder mostrar mistérios. Deus ainda se revela através de experiência pessoal. O que Isaías vai falar é exatamente isso. Ele vai dizer que teve uma experiência pessoal. Aí ele vai nos contextualizar. Ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando ele vai nos contextualizar, ele vai dizer, foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías não está dizendo que Uzias precisou morrer para ele ver Deus. Não. Isaías está dizendo que foi no ano. Pode ser antes, como pode também ser depois. Mas ele está dizendo que foi no ano. E também não está dizendo que essa foi a causa dele ver Deus. Não. E que ano é esse? O ano que Uzias morreu, para Israel, para aquele povo, representava um ano de luto. Era um ano de dor. Era um ano de incerteza. E luto aqui não é como os nossos dias, que morre alguém hoje e amanhã os familiares já estão tudo normal, tudo bem, os amigos já nem lembram mais, passou uma semana, ninguém nem fala mais. Não, luto na Bíblia sempre foi algo muito levado a sério. São anos de luto, as pessoas se vestem de pano de saco. Luto aqui é algo sério. O povo está triste, até porque a morte de Uzias representava incerteza para o povo. Quem está morrendo não é qualquer pessoa. Quem está morrendo é Uzias, que conquistou respeito e temor das nações vizinhas, porque ele foi um bom rei. Uzias instituiu para Israel um momento de paz, e isso representava viver com tranquilidade. Mas tudo isso naquele ano estava ameaçado, porque o filho dele que sucedeu ele, o povo não sabia como é que ia ser, e foi muito mal. O povo está de luto. Que ano é esse? É um ano de luto, um ano de dor, um ano de incerteza, um ano onde as nações vizinhas estão olhando e estão dizendo, a gente pode entrar que o reino enfraqueceu, a gente pode entrar que o rei caiu. Só que aí Isaías, ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado. Eu vou repetir de novo, não tem problema. Eu quero que você entenda. Isaías está dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías está dizendo, o ano era de dor. O ano era de luto. O contexto não ajudava. A gente estava com medo. Mas foi no meio desse problema todo que eu vi o Senhor assentado. Isaías está dizendo, tinha problema, tinha dúvida, tinha incerteza, mas nada disso impediu que Deus se revelasse. Nada disso impediu que a glória de Deus fosse manifesta. Isaías está dizendo, nada impediu que Deus se revelasse quando ele quis. O que Isaías está dizendo é, o momento era difícil, mas no momento difícil Deus se revelou. O momento era de incerteza, e no momento de incerteza Deus se revelou. Isaías está dizendo, o problema pode ser grande como for. Quando Deus quer se revelar, nada impede que a glória de Deus se revele. Eita, glória a Deus. O que Isaías está dizendo estava todo mundo com medo, mas mesmo em meio ao medo, Deus se revelou. Eu vi ao Senhor assentado. Isso aqui a gente já consegue, irmãos, glorificar a Deus. Porque o Senhor é alguém, é um ser que nada detém a sua glória e a sua manifestação.
Eita, aleluia. Aí ele vai dizer, eu vi ao Senhor. Aí ele vai dizer, assentado. Quando ele vai ver Deus, ele vê Deus assentado. Posição de governo. Não, Isaías está dizendo, a gente estava preocupado aqui embaixo. Mas quando Deus se revelou, ele não estava preocupado lá em cima. Ele estava assentado. Ele estava governando. Era como se Deus estivesse dizendo, Isaías, as coisas fugiram do seu controle. As coisas fugiram do controle de vocês. Mas daqui de cima, eu ainda continuo governando tudo do mesmo jeito. Isaías, pode ficar tranquilo, porque quem está lhe chamando está lhe garantindo que o que acontece aí embaixo não atinge aqui em cima. Aqui em cima continua tudo dentro do meu controle. Eu vou repetir para crente que está aqui essa noite, que veio nessa noite de terça-feira para a ceia, e deixa eu lhe dizer logo, o teu Deus é o Deus que nada atinge, nada chega nele, porque o inimigo gosta de desestruturar a gente, gosta de afrontar, gosta de mandar recado, gosta de se levantar. Enquanto ele se levanta, o nosso Deus está sentado governando. Eita, glória a Deus! Enquanto o inimigo se levanta, Deus diz, não se preocupa não, porque eu continuo aqui. Aonde Deus? Assentado no trono, que é o lugar da onde eu governo. Eu vi o Senhor assentado. Aí ele vai dizer, sobre um alto e sublime trono. Quando ele vai tentar descrever como é o trono do Senhor, ele vai dizer que o trono do Senhor é alto. Ele está acostumado, irmãos, a ver tronos, porque ele está acostumado a ver o trono de Uzias. Ele está acostumado, ele é de linhagem sacerdotal, ele conhece, tem acesso. Só que quando ele vai olhar, ele vai dizer, o trono de Deus não tem a mesma altura do trono dos homens. O trono de Deus é mais elevado, ele é alto. Não, isso aqui é Deus dizendo para Isaías, Isaías, quem está lhe chamando não está no mesmo nível dos homens. Você está acostumado a ver gente poderosa que tem autoridade, só que eu não estou no mesmo nível. Eita, glória a Deus! O Deus que te chamou, ele não é igual ao homem. Ele está acima dos homens. Não adianta querer estabelecer para Deus a mesma autoridade que os homens têm. O homem promete e falha, só que Deus não falha. O homem promete e não cumpre. Só que Isaías está dizendo, ele não é normal, tudo dele estar acima. É maior. Aí ele vai tentar descrever a majestade do trono de Deus. E ele vai dizer, além de ser alto, é sublime. Sublime significa aquilo que transcende o que é humano. Ele vai tentar dizer, eu conheço ouro, porque eu vi no trono de Uzias. Mas a glória do trono de Deus não se compara. A glória do trono de Deus é maior. Eita, meu Deus do céu. A glória do trono de Deus transcende a glória dos tronos da terra. Aí ele vai dizer, e o seu séquito enchia todo o templo. Séquito, em outras traduções, barra das vestes, ou orla das vestes. Sabe o que é isso? É a ponta do manto real que ele estava vestido. Não é a mão de Deus que entra dentro do templo.
Eita glória! Não é a cadeira de Deus que está dentro do templo. Ele vai dizer, enquanto eu tinha aquela visão, apenas a barra das suas vestes caiu no templo. E foi capaz de encher todo o templo, somente a orla. Eita glória a Deus! Não, você não percebeu. Isaías está vendo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A pergunta é, quem é que se assenta sobre tronos? Reis. Eu já ia virar para cá, porque os obreiros aqui estão empolgados, irmãos. O fogo está vindo daqui de trás. Quem se assenta sobre tronos são reis. O que é que acabou de morrer na terra? Um rei. Não, deixa eu virar para cá, porque o fogo está vindo de cá. Quem se assenta sobre tronos são reis. E Deus se revela, e se revela como um rei. Era Deus dizendo, Isaías, na terra você não tem, porque a morte veio e levou. Mas eu estou revelando quem é que governa eternamente. Não, você não entendeu, eu vou repetir e vou melhorar. Isaías, o da terra foi levado. Mas aqui em cima continua tudo no mesmo lugar. Isaías, a morte veio, tocou e levou. Mas eu estou lhe revelando quem é que a morte não tem poder de levar. Isaías, não se preocupe, porque quem está lhe chamando não é alguém que a sua palavra vai falhar. Não é alguém que o tempo vai passar e vai perder a validade. Quem está lhe chamando é quem governa para sempre. Isaías não precisa ter medo. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém me arranca. Eita, glória a Deus. Isaías, pode ficar tranquilo, porque como a minha palavra, ela não é igual à palavra do homem, eu também não sou igual ao homem. Não, você vai dar um glória maior. Deus está dizendo, Isaías, não se preocupe se na terra te faltar, no céu ainda você tem. No céu ainda você tem. No céu aí, não é para você abrir a boca e dizer que está tudo perdido, não. Quem te fez a promessa é alguém que não falha, não erra e governa para sempre. E deixa eu lhe dizer, se os homens da terra falham, quem lhe fez a promessa não falha. Quem te fez a promessa, ele é eterno. Eterno. Ele é eterno. Pode os murmuradores, os mensageiros de Satanás espalhar o que quiser. O que vale ainda é o que sai da boca de Deus. E ele não é homem para mentir. Alamanto cantoramai anteracia. Alacantorama. Isaías, quem está lhe chamando é alguém que garante o que te promete. Quem está lhe chamando é alguém que garante cada palavra que foi liberada. Quem garante não é quem está pregado dentro
de um lugar preso e que não pode ouvir nem pode falar. Não, quem garante é quem morreu. Mas ao terceiro dia pegou a chave da mão da morte e do inferno e diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode adorar, porque é o Deus que nos fez a promessa. É o Deus que vive, governa e reina para sempre. E Ele estará sentado à direita do Pai. Eita glória. Te anima, te alegra. Pode jubilar a Deus e pode jogar essa cara amarrada de lado, porque o nosso Jesus está vivo. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins voavam acima dele. Isaías, detalhista como ele sempre foi, nestes 2 primeiros versículos, nesse primeiro versículo, ele vai dizer: eu olhei para os serafins. Por que, Isaías? Porque eles estavam clamando: Santo, Santo. E aquilo chamou a atenção. Aí Isaías vai olhar, irmãos, porque quem está gritando realmente chama a atenção. Isaías vai olhar para quem está gritando. Aí Isaías vai dizer: estavam acima dele e tinham 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com o rosto. Com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Cobrir o rosto e cobrir os pés, os irmãos conhecem, é sinal de reverência. Voar é sinal de liberdade. Só que Isaías, como ele já está sendo detalhado, em um versículo só, Isaías já detalhou muita coisa do que ele viu. Ele está observando, ele é observador. Aí ele está observando que os serafins têm 6 asas. Ele vai tentar manter algum ponto de contato com os serafins. Estão gritando. Ele está ali, ele quer interagir. Ele vai olhar para quem está gritando. E aí a Bíblia vai dizer que quem está gritando, quem está clamando, quem está adorando, mas também cobre o rosto. Cobrir o rosto, irmãos, para o profeta naquele momento não foi tão bom. Eu vou lhe explicar por quê. Porque Isaías, como ele está detalhando tudo, ele quer manter um ponto de contato. E qual é o ponto de contato? Um dos pontos de contato nosso é o olhar. O olhar. Por que é que eu sei que a irmã aqui da frente, a outra irmã, estão prestando atenção na mensagem? Porque elas olham para mim. Eu estou entendendo que elas estão prestando atenção. E quem não olha, aí eu vou entender que não está interessado no que eu estou falando. Mas eu consigo perceber que, até pelo número, o grupo daqui está muito... Agora, essa criança que está aqui, para lá e para cá, ela, até porque ela é criança, ela não está olhando. Não é interessante eu ficar olhando para ela. Porque o meu ponto de contato é com quem está dialogando comigo. É isso que Isaías quer. Só que os serafins estão com o rosto coberto. Se os serafins estão com o rosto coberto, logo Isaías entende, não é interessante olhar para quem não quer olhar para mim. Não, você não entendeu, irmã. Aqui atrás está bom demais. Deixa eu ver. Logo não é interessante olhar para quem não olha para mim. Se ele perde o interesse de olhar para os serafins que estão acima do trono de Deus, só tem um outro lugar. Só tem um outro lugar para Isaías olhar. Para o trono. Oh, glória a Jesus.
Não, não, não. Teve gente que não entendeu. Eu vou lhe explicar. Os serafins estão dizendo, Isaías, interessante aqui não é quem grita. Interessante aqui não é quem clama. Interessante aqui não somos nós. Interessante aqui é quem está sentado sobre o trono. Isaías não é para olhar para quem está clamando, é para olhar para quem está sendo adorado. O interessante não é olhar para quem grita, o interessante é para olhar para quem está sendo adorado. Eita, já teve gente que parou de olhar para o pregador porque entendeu, já baixou a cabeça, já começou a dar glória a Deus. Porque interessante não é quem está com o microfone na mão, não. O interessante é quem está sendo adorado esta noite. Não, não é o anjo que fica passeando, que é para ser observado, não. Quem tem que ser observado, a atenção é unicamente de Deus. É de quem está assentado sobre o trono. É dele a glória, o louvor, a honra, a majestade, a atenção. É dele, por ele, para ele. É dele. Tem gente que entendeu. É de Deus. A glória, a honra. Eita, meu Deus do céu. O problema é que tem muita gente gritando, querendo chamar a atenção para si. É muita gente querendo mostrar que tem, que faz, que pode, que consegue. E Deus dizendo, está na hora da glória ser direcionada. Não é para quem grita, não é para quem proclama. Não, nós somos ministradores. Nós estamos aqui para revelar a glória de Deus. Não é oratória, não é dicção, não é domínio da teologia. É Deus que tem que ser visto. Não é agudos, não é grave, não é médio, não é a nossa voz, é a glória de Deus. É a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. Não é autopromoção, mas é se esconder para que Ele apareça. Não é se colocar de frente, mas é recuar e colocar Ele adiante. Tem muita gente pregando sozinho. Tem muita gente cantando sozinho. Mas a nossa função aqui é demonstrar o poder de Deus. Não é ouro que nós temos, não é prata, mas é o que nós temos. O que é que temos? Jesus. 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 E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não, 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 você vai adorar melhor. Porque a gente fica maravilhado com o que eles falam. E o que é que eles falam? Santo, santo, santo. É o cântico deles.
Só que o que me chamou a atenção não é apenas o que eles falam, mas é como eles falam. Não é o que eles fazem, mas é como eles fazem. Eu vou ler para você entender melhor. E uns clamavam para os outros. E uns clamavam para os outros. Eu imaginava que a adoração era uma grande multidão, ou todos os anjos diante do Senhor, o Senhor assentado no trono, e assentado no trono ele recebe desse coral que está aqui. Só que quando eu li Isaías capítulo 6, eu vi uma adoração diferente. Uns clamando aos outros. Uns clamando aos outros. Uns aos outros o quê? Uns aos outros serafins. Uns serafins aos outros serafins. Você não entendeu? Eu vou explicar. Uns aos outros, eles estão olhando um para o outro, do mesmo tipo, da mesma forma. Eles estão olhando e dizendo, irmã, santo. Aí o outro grita de lá, santo. Aí o outro aqui, santo. O outro de lá, santo. É uns aos outros. Agora, pronto. Já entendeu essa parte. Uns aos outros. Mas espera ainda. Não era para Deus? E por que eles estão clamando uns aos outros? Eu imaginava que deveria ser direcionada para Deus. E não uns aos outros. Quando estão clamando uns aos outros, quebra o que a gente aprendeu. Isso aqui não é doutrina da Assembleia de Deus, mas foi passando o tempo e a gente foi pegando o quê? O culto individual. O culto individual é aquele culto que a gente até sabe o jargão. Se o irmão do teu lado é uma geladeira, saia do lado dele para não pegar resfriado. Né? Não é assim que a gente aprendeu? Não é doutrina, mas a gente aprendeu. Foi pegando, foi passando. Só que no céu, o culto ele não é individual. No céu, o culto é coletivo. É uns clamando aos outros. Não é você adorar do seu jeito para poder chegar até a Deus. Não, é um culto coletivo. É todo mundo para poder fazer com que a glória de Deus se manifeste. E por que é que eles estão clamando uns aos outros? É porque a adoração, primeiro, ela começa aqui embaixo. Não. Agora vai ser a hora de alguém baixar a cabeça só para não dar glória. Tem gente que quer que a glória de Deus se manifeste, mas não tem comunhão com seu irmão que está do lado. Tem gente que quer que o céu desça, mas ele não tem comunhão com quem está à sua volta. A gente está em um culto de ceia e deixa eu já dizer, não é cada um no seu canto, é todos nós unidos. Aqui eu quero crer que não tem, mas na igreja que eu faço parte tem gente que não gosta do outro, mas quer que a glória de Deus se manifeste.
Não, aqui não tem não, graças a Deus. Mas tem gente que fica de mal com o outro, está no mesmo grupo, está na mesma igreja, mas não quer falar, é ele no canto dele, eu no meu canto, não. E quer que Deus faça milagre? Não, deixa a oferta no altar, vai pedir perdão ao teu irmão e depois volta e coloca a oferta no altar. Não, eu vou repetir, eu vou melhorar. Como é que tu diz que ama a Deus que não vê, se tu não ama teu irmão que está vendo? Tem muita gente brigado com coisa, com picuinha, só que o negócio começa aqui embaixo, é entre nós, é a nossa adoração que faz os céus se manifestar. Pode ficar zangado, pode ficar com a cara feia, com a cara fechada, pode dizer que não gostou, mas está na hora de a gente entender que a gente é igreja, é o mesmo corpo. E como é que a glória de Deus flui? É na comunhão, é na comunhão, é na comunhão. Como é que a obra avança? É na comunhão. É na comunhão. Como é que os projetos dão certo? É na comunhão. Aonde tem comunhão, o diabo corre e a glória de Deus se manifesta. É na comunhão. E para entregar, meu pastor, e os umbrais das portas se moveram. E os umbrais das portas se moveram. Aonde tem comunhão, o poder de Deus se manifesta. Eita glória a Jesus. Aonde tem comunhão. Aí a Bíblia vai dizer, e os umbrais das portas se moveram. Eu sempre achei que os umbrais das portas se moveram porque Deus estava sentado. Também. Mas Isaías vai dizer que o fato dos umbrais das portas se mover não é porque Deus está apenas assentado. Porque assentado ele sempre esteve. E sempre estará. O que faz os umbrais das portas se moverem, então, o que é? Está escrito. E os umbrais das portas se moveram com a do que clamava. Eu vou repetir porque as irmãs não entenderam. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. É a voz de quem clama que faz os umbrais das portas se moverem. É a voz de quem clama que cria uma reação em Deus para que a glória se manifeste. Aí ele vai dizer, e os umbrais... Não, a irmã aqui já entendeu, já abriu a boca para adorar. E aqui não é apenas os umbrais das portas que se movem. Isaías começa a perceber que o ambiente fica diferente. Aí ele vai dizer, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Já tem 5 mãos levantadas ali. É a tua voz que manifesta. Eita, já teve gente levantando do outro lado. É a tua voz que faz a glória de Deus descer na casa, se manifestar, mover o ambiente. É a voz de quem clama, é a voz de quem clama, é a voz de quem clama. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Eita, glória a Jesus. Lamancho, camandorabassi. Camanto para calafarasi. Olha como está este lugar. Este lugar está diferente.
Este lugar não está o lugar mais normal. É a glória de Deus. É a boca de crente adorando a Ele. Pegue na mão dela, pegue na mão dele. Vai ter gente que vai reclamar. Vai ter gente que vai dizer, não precisa disso. Vai ter gente que vai dizer, isso é coisa de pregador, eu não vou entrar. Não, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Mas tem gente, pastor Diogo, que mesmo estando na Bíblia, ele é tão ruim, que nem no que está na Bíblia ele acredita. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã e diga para ele, é eu e você. Sou eu e você. É você e eu. Irmão, ele não vai querer abrir a boca. Ela vai fechar o olho para não adorar. Só que aqui não é apenas um. Aqui são uns aos outros. Uns aos outros. Santo. 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 É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Abre a boca para adorar que Jesus pode batizar crente agora. Pode renovar crente agora. Pode distribuir dons agora. Santo, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 santo. O ambiente é teu, a casa é tua, porque o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Recebe adoração, recebe adoração, recebe esta adoração. Quem já pisou no santo do santo e outro lugar. Eu sabe. Desliga as estranhas. Seja renovado. Seja cheia. 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 Cheia.